Nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol, Érica vai descobrir toda a armação de Bárbara e Helenice e vai iniciar um plano de vingança genial. Érica vai dar um castigo surpreendente para cada uma e vai desmascará-las em público. Essa vai ser a melhor cena da novela. Tudo poderá acontecer quando Érica e Stephanie estiverem conversando sobre a armadilha montada por Bárbara e Helenice. Cheia de raiva, a mãe de Luan avisa: "Isso não vai ficar assim, Stephanie, não mesmo. Eu vou fazer com que aquelas duas paguem pelo que fizeram, principalmente a Bárbara." Stephanie pergunta: "Como assim, Érica? Do que você está falando?" Érica responde: "Eu vou dar um jeito de provar que eu não fiz aquele perfil. Eu vou mostrar que eu sou inocente e depois me vingar." De repente, Luan aparece e pergunta: "Mãe, eu posso conversar com você?" Érica fala: "Daqui a pouco, meu filho." Stephanie questiona: "E como você vai fazer isso? Como vai provar que é inocente?" Érica responde: "Eu não sei ainda, mas eu vou dar um jeito." Luan insiste mais uma vez para falar com a sua mãe e Érica vai até lá. O menino mostra a ela uma caixa e fala: "Lembra aquele kit de espião que eu ganhei há uns 2 natais? Ele está aqui e ainda funciona." Curiosa, Érica comenta: "Que ótimo, meu filho. Mas por que você está me mostrando isso?" Luan responde: "Porque eu tive uma ideia para desmascarar a Bárbara." Mais curiosa do que já estava, Érica se atenta ao que o menino falou e pergunta: "Mas como assim, meu filho? No que você está pensando?" Luan responde: "Eu já armei tudo. Nós só vamos precisar ir até a casa do Santiago. Enquanto você conversa com ele, eu espalho esse kit nos lugares em que a Bárbara fica." Érica revira os olhos e fala: "Eu não sei, Luan. Isso é muito arriscado. E se alguém encontrar essas câmeras? E se o Santiago perceber? É melhor a gente pensar em algum outro jeito." Luan insiste para sua mãe e explica melhor os detalhes de tudo o que pensou. Érica fica pensativa e no outro dia pela manhã vai acompanhada de seu filho até a mansão de Santiago. Mercedes os recebe e avisa que Santiago está vindo conversar com eles. Poucos instantes se passam até que o empresário cumprimenta Luan e pergunta: "Érica, o que você quer comigo?" Érica olha para o seu filho e fala: "Luan, será que você poderia deixar eu e o Santiago um pouco a sós?" Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Um Lugar ao Sol. Aproveita e me conta, que nota de 0 a 1000 essa novela merece? Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, Luan sai andando para colocar o seu plano em prática, enquanto Érica conversa com Santiago. O menino rodeia a sala, coloca algumas das câmeras do seu kit pelo local e logo depois sobe até o quarto de Bárbara e faz a mesma coisa. Em outro canto da casa, Érica conversa com Santiago e fala: "Eu acho que nós precisamos acertar umas coisas." Ainda pensando que foi enganado, Santiago responde: "Eu acho que nós não temos nada para conversar, Érica. Já está tudo acertado." De repente, Luan aparece e Érica avisa: "Está bem então. Eu tenho que ir para ajudar o Luan com a lição de casa. Se algum dia você mudar de ideia e quiser conversar, me avisa." Érica pega na mão de seu filho e vai embora. Santiago fica confuso com a visita rápida e repentina e volta para o seu escritório. Sozinha com Luan, ela pergunta: "E aí, deu certo?" Luan responde que sim, e imediatamente eles voltam para a casa de Stephanie e começam a assistir tudo o que acontece na mansão de Santiago. Momentos se passam até que Bárbara e Helenice se encontram mais uma vez na casa do empresário. As duas olham para os lados, percebem que não tem ninguém por perto e começam a comemorar que o plano deu certo.
Com um sorriso no rosto, Bárbara fala: Ainda bem que eu pude contar com a sua ajuda, Helenice. Essa casa finalmente voltou a ter paz. Sem imaginar que está sendo gravada, Helenice responde: Você não tem que me agradecer por nada, minha querida. Pode contar comigo para o que for. A essa hora, aquela golpista deve estar bem longe, chorando porque perdeu o homem rico dela. Bárbara comenta: Esse hacker que você contratou fez tudo de primeira. Serviço impecável. O meu pai realmente acreditou que ela criou aquele perfil. Nem imagina que foi a gente. Helenice diz: Aqui é só serviço de primeira, minha filha. As duas continuam comemorando por alguns instantes, até que Bárbara avisa que precisa dar uma saída. Algumas horas se passam, até que, sem querer, a filha de Santiago acaba trombando com Érica. De um jeito cínico, Bárbara revira os olhos e fala: Ai, não é possível uma coisa dessas. Eu devo estar delirando. Agora que eu finalmente me livrei de você, você vai ficar me perseguindo? Também nervosa, Érica questiona: Do que você está falando, garota? Eu vou ficar te perseguindo pra quê? Eu tenho coisa mais importante a fazer. Bárbara dá uma risada irônica e pergunta: Mas o que uma pessoa como você tem de importante pra fazer? Já sei, vai procurar outro homem rico pra aplicar o seu golpe, porque com meu pai não deu certo. Nesse momento, Érica não consegue mais segurar a sua raiva. Ela encara a filha de Santiago no fundo dos olhos e diz: Eu não devia te falar uma coisa dessas, mas eu vou falar. Você sabe muito bem que eu não criei aquele perfil, não sabe? Mais cedo eu consegui provas disso. Se prepare, Bárbara. Se prepare. Érica sai andando e, assustada, Bárbara questiona consigo mesma: Do que ela está falando? O que foi que ela quis dizer com isso? Rapidamente, Bárbara telefona para Helenice e pede para que elas se encontrem com urgência. Sem hesitar, Helenice faz o que a sua neta pediu e, ao ficarem cara a cara, Bárbara conta sobre o seu encontro com Érica. Também em choque, Helenice questiona: Mas como assim, Bárbara? O que ela quis dizer com isso? Bárbara responde: Eu também não sei. Ela disse que havia conseguido mais cedo. Eu fiquei pensando e mais cedo nós estávamos conversando sobre ela na casa do meu pai, lembra? Pensativa, Helenice pergunta: Você acha que ela estava lá? Não, é impossível. Será que ela gravou alguma coisa? Ela não seria capaz de fazer uma coisa dessas. Bárbara diz: Helenice, você me desculpe, mas desse povo nós podemos esperar de tudo. Ainda pensativa, Helenice fala: Bárbara, se você estiver certa e ela realmente gravou, você precisa dar um jeito de ir atrás dessas câmeras. Bárbara fala: Foi exatamente o que eu fiz. Eu passei na casa do meu pai antes de vir pra cá e não encontrei nada. Helenice diz: Não vai ter jeito, Bárbara. Pra você virar esse jogo, vai ter que agir diferente. Curiosa, Bárbara pergunta: Do que você está falando? Helenice responde tudo o que pensou e, sem hesitar, Bárbara concorda com ela. Algumas horas se passam e no outro dia, Bárbara bate na porta da casa de Stephanie. Érica a recebe e de cara pergunta: Bárbara, o que você quer aqui? A pilantra também pergunta: Será que a gente poderia conversar um pouco? Ainda nervosa, Érica abre a porta da casa para Bárbara e elas começam a conversar. De um jeito falso, Bárbara diz: Eu vim aqui porque eu queria te pedir desculpas pelo que eu fiz ontem. Eu sei que foi péssimo. Eu agi sem pensar. Érica continua ouvindo tudo até que, de repente, Bárbara olha para um canto e vê uma câmera. A moça pede um copo de água para Érica e, disfarçadamente, aproveita a distração para ir até a câmera e pegar o cartão de memória. Quando Érica volta segurando o copo de água, Bárbara interrompe e fala: Não precisa mais, Érica. O Renato acabou de me ligar e eu tenho que voltar para casa. Eu estou atrasada. Depois nós conversamos.
Bárbara vai embora e, estranhando a situação, Erika comenta consigo mesma. Que esquisito isso. O que será que a Bárbara estava querendo aqui? Coisa boa não deve ser. Erika olha para o lado, vê a sua câmera e corre até lá. A mulher confere que o cartão de memória não está mais lá e, desesperada, corre para chamar o seu filho. Erika conta que Bárbara pegou o cartão de memória e questiona. E agora, meu filho? O que a gente faz? Eu dei bobeira. Eu comecei a discutir com a Bárbara esses dias na rua. Eu avisei que tinha provas contra ela. Ela mordeu a isca. Veio até aqui e pegou o cartão de memória com a gravação que fizemos dela e da Helenice. E agora, o que a gente faz? Luan nem pensa e responde. Só tem um jeito de consertar isso. Vamos fazer o mesmo que ela. Ir até lá e pegar esse cartão. Erika fala. Não tem como, meu filho. A essa altura ela vai saber o que eu estou atrás do cartão. Luan diz. Mãe, esse é o único jeito que nós temos de provar que você é inocente. Erika concorda com seu filho e no outro dia, pela manhã, os dois vão até a mansão de Bárbara. A filha de Santiago os recebe e questiona. O que vocês estão fazendo aqui a essa hora da manhã? Erika responde. Eu vim conversar com você antes do Luan ir para a escola. Será que ele pode dar um pulo no banheiro enquanto a gente conversa? Bárbara revira os olhos e fala. Está bem, mas tem que ser rápido. Eu estou com o dia cheio e essa noite tem um jantar na casa do meu pai. Eu ainda tenho que comprar roupa e ir pro salão. Erika avisa que vai ser rápido. Luan entra para ir ao banheiro e começa a colocar o seu plano em prática. Primeiramente, o menino vai até o lugar mais óbvio da casa. Ele encontra o quarto de Bárbara e começa a mexer em todos os armários e gavetas que vê pela frente. Não demora muito até que Luan encontra o que estava procurando. Rapidamente ele volta para baixo, dá uma piscada para sua mãe e eles vão embora. No caminho, Erika pergunta. E aí, meu filho, conseguiu? Luan responde. Foi mais fácil do que eu pensei. A Bárbara não sabe onde esconder as coisas. Estava na gaveta do lado da cama. Erika diz. Ótimo. Agora vamos embora, porque hoje o dia vai ser longo e nós ainda temos um jantar na casa do Santiago para irmos. Confuso, Luan pergunta. Mas nós fomos convidados? Erika responde. Não, mas vamos mesmo assim. Horas se passam e à noite todos se reúnem na casa de Santiago. Em volta da mesa, Helenice se senta ao lado de Bárbara e, de um jeito cínico, a esposa de Renato oferece um brinde. Todos começam a conversar até que, de repente, Erika aparece acompanhada de Luan. Cheia de raiva, Bárbara revira os olhos e comenta. Isso pode ser alguma brincadeira com a minha cara. Será que você não percebeu que ninguém te quer aqui? Renato se irrita com o jeito de Bárbara e pede para ela ficar em silêncio. Erika ignora as provocações da mimada e, confuso com a presença da mulher, Santiago pergunta. Erika, aconteceu alguma coisa? Sem hesitar, Erika encara Bárbara e Helenice no fundo dos olhos e avisa. Aconteceu sim, Santiago. Eu acho que todos aqui deveriam saber o que aconteceu. Como eu havia dito, eu não criei aquele perfil. Bárbara interrompe na mesma hora e questiona. Essa história de novo. Erika, supera que a sua máscara caiu. Aceita que você perdeu. Erika interrompe e avisa. Se tem uma máscara que vai cair aqui, Bárbara, é a sua. Sua e a da sua sogra. Todos entram em choque e, também confuso, Renato pergunta. Erika, do que você está falando? Antes que a moça pudesse responder, Bárbara fala. Não é nada, meu amor. Essa mulher deve estar surtada porque eu descobri a farsa dela. Está disposta a fazer de tudo para se vingar de mim. Vá embora daqui, Erika, por favor. Ninguém aqui te quer mais. Santiago interrompe a sua filha e fala. Eu quero. Erika, por favor, nos explique que história é essa. Sem hesitar, Erika diz.
Eu consegui provas de que eu não criei aquele perfil. Eu consegui provas de que eu caí em uma armadilha. Helenice a interrompe e fala: Por favor, me desculpem, mas nós não vamos ficar aqui dando ouvidos para uma golpista, não é mesmo? Santiago, eu vou pedir para que os seus seguranças a retirem daqui o mais rápido possível. Cheio de raiva, Santiago manda: Não ouse fazer uma coisa dessas, Helenice. Você está dentro da minha casa, e aqui as regras são minhas. Érica, por favor, continue. Que história é essa de provas? Do que você está falando? Bárbara e Helenice entram em choque na mesma hora. Érica respira fundo e fala: Eu não queria te dar esse desgosto, Santiago, mas eu acho melhor você ver com os seus próprios olhos. Érica começa a caminhar em direção à sala e todos vão atrás. Nesse momento, Bárbara percebe que ela irá mostrar a gravação e começa a fazer um escândalo. Érica e Luan ligam a televisão e mostram a todos a comemoração de Bárbara e Helenice com o plano que deu certo. Com os olhos arregalados, Helenice fala: Gente, vocês não podem acreditar em uma coisa dessas. Está na cara que isso é uma montagem. Ainda por cima, uma montagem barata. Todos assistem a cena e, com desgosto nos olhos, Renato fala: Eu não posso acreditar que você realmente foi capaz de fazer uma coisa dessas, Bárbara. Helenice diz: Meu filho, você não pode acreditar nessa mulher. Sem paciência, Renato grita: Cala sua boca, Helenice. Eu não estou falando com você. Desesperada, Bárbara implora: Pai, por favor, eu posso explicar. Não é o que o senhor está pensando. Santiago diz: Eu já vi tudo, Bárbara. Você não tem que me explicar nada. Eu já percebi que a minha filha é capaz de fazer uma maldade dessas para impedir a felicidade do próprio pai. Mas eu cansei, Bárbara. Me cansei de você e dessas suas histerias. Você vai embora da minha casa, agora. A partir de hoje, considere-se deserdada. Nenhum pai merece ter uma filha que não torce por sua felicidade. Bárbara faz um escândalo maior ainda e Helenice fala: Santiago, com todo respeito, mas o senhor não pode fazer uma coisa dessas. Com mais raiva do que já estava, Santiago fala: Vá embora daqui agora, Helenice. Não ouse aparecer na minha frente outra vez. Você está estritamente proibida de colocar os seus pés nessa casa. E agradeça por eu estar sendo piedoso, porque eu poderia muito bem denunciar vocês duas por falsidade ideológica. Bárbara e Helenice continuam cheias de raiva e Santiago pede perdão para Érica. Ele promete que nunca mais desconfiará dela e eles reatam o casamento. Esse vídeo trata-se de uma teoria. Como a novela é inédita, não há nenhuma garantia de que irá acontecer dessa forma. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.